Aleluia, o Senhor, Ele permitiu que Satanás encostasse, tocasse na saúde, na família, nos seus bens materiais, nos seus filhos. E Jó, ele perdeu os filhos, a sua esposa ficou como no estado de louca, de uma mulher também vendo os seus 10 filhos morrendo. E Jó perdeu tudo aquilo que tinha, os gados, todos os servos também, Jó havia perdido. E se não bastasse Jó ter perdido tudo isso, veio seus amigos para acusarem Jó. O Jó era um homem temente a Deus, e os seus amigos vieram acusar, vieram criar questionamento de Jó, falando: Jó, você pecou, aconteceu sobre isso porque tu estava em pecado, tu estava no erro, Jó, por isso que se sucedeu sobre isso. E Jó era um homem que ele prestava louvor ao Senhor, e Jó, ele prestava sacrifício ao Senhor por ele, pelos filhos dele. E os amigos dele muitas das vezes acusando, nós podemos ver ao todo no livro de Jó, os amigos acusando Jó, Jó se raspando, Jó se contorcendo, e os dedos para acusarem Jó. E nós percebemos que muitas das vezes nós, irmãos, incluindo, nós estamos falando da igreja, muitas das vezes nós acusamos alguma pessoa, falar: aquela pessoa está naquela situação por causa disso ou por causa daquilo. O filho dele ou a filha dela saiu da igreja por causa disso, por causa daquilo. E na nossa mente humana nós queremos encontrar um álibi, porque o outro irmão está sofrendo, está padecendo, ele separou por causa disso, ela separou por causa disso, e muitos questionamentos vêm. E quando nós vemos no livro de Jó, entendemos que aqueles 3 amigos de Jó fizeram errado, e muitas das vezes nós fazemos, às vezes, as mesmas atitudes, mas sem perceber que nós estamos fazendo algo. E aqui eu queria falar por que o justo sofre, por que o crente sofre, por que o crente ele passa por tribulação. Eu quero falar aqui 7 motivos por que o crente sofre. E nós entendemos que na caminhada cristã nós passamos por muitas adversidades, passamos por tempestades, por desertos, e a nossa fidelidade com Deus não é garantia que nós vamos estar ausente do sofrimento, em visto que homens de Deus, homens da antiga aliança, da nova aliança, passaram por sofrimento, homens que serviam a Deus. O exemplo de um era José, outro que passou por sofrimento era Davi, Jeremias também passou sofrimento, e também um deles que passou tamanho sofrimento foi Paulo. Eram homens de Deus que passaram por sofrimento. Em João, no capítulo de número 16, no versículo 2 e 3, fala: e se por sarvoãos das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará de fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conhece ao Pai, nem a mim. Aqui João está falando. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, fala: e também todos os quantos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então são muitas as perseguições. Se nós estamos servindo a Cristo, nós passaremos por perseguições, passaremos por momentos difíceis. Então aquele homem, aquela mulher que serve a Deus passará por momentos difíceis. E o primeiro motivo a qual está escrito na Bíblia Sagrada do sofrimento do homem é sobre o sofrimento. Acontece no crente, experimenta o sofrimento como uma decorrência da queda de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, quando eles comeram o fruto proibido, a qual não deveriam comer, ali veio a morte, ali o pecado veio, aí veio tudo
que é decorrente do pecado, seguiu. Então, o primeiro motivo do crente sofrer é a decorrência da queda de Adão e Eva, a desobediência lá no paraíso, lá no Éden. O sofrimento, em Gênesis, no capítulo de número 3, versículo 16 ao 19, Deus, ele fala a mulher, fala ao homem, e ele também fala a terra e também a serpente. A mulher, Deus fala assim, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concessão com dores. A filhos o teu desejo será para teu marido. Aí a terra, Deus fala: maldita a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da vida. Espinhos e cardos também produzirá, e comerás a erva do campo. Então até a terra ela foi amaldiçoada. Então os espinhos, as pragas que nascem nas plantações, aquelas pragas, aquelas ervas daninha decorrente do que Deus, ele declarou à terra que espinhos nasceriam, e da erva, do fruto do campo, o homem se saciará. E ao homem, Deus fala: no suor do teu rosto comerás teu pão, até que torne a terra. Então, o primeiro sofrimento é decorrência da desobediência de Adão e de Eva. Então o sofrimento do homem acompanha. Em Romanos capítulo 8, no versículo de número 20, fala: porque a Cristo ficou sujeita à vaidade por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, em Romanos, Paulo fala que da decorrência da desobediência, aquilo passou e permite por nós a morte, ela percorreu, está percorrendo, até o momento do arrebatamento. Então, até o arrebatamento da igreja, quando os seres humanos estiverem aqui na terra, passarão ainda as consequências da queda, da desobediência de Adão e Eva. Então, o primeiro motivo do sofrimento do homem foi decorrente da desobediência lá no Éden de Adão e Eva. O segundo motivo que os crentes sofrem é a mesma razão dos descrentes sofrem, consequência dos seus próprios atos. Os nossos próprios atos é o segundo motivo do sofrimento do crente. E do mesmo motivo também daquele que não é crente. O que é isso? Os nossos atos, eles têm consequência, seja ela boa ou seja ela ruim. Os nossos atos, eles têm consequência. Se nós pegarmos o nosso carro, sair aí a 200 por hora, aí, o risco de nós sofrer uma colisão, uma batida, atropelar alguém é grande. Aí é Satanás que ele está induzindo? Não, somos nós, as nossas consequências. Se o médico falar para nós: você não deve comer isso ou aquilo, e nós insistimos em comer aquilo, o nosso organismo vai padecer rapidamente. É algo médico, o médico fala: não pode comer, e nós insistimos e comemos. Então, as nossas consequências geram sofrimento para nós. As nossas consequências. Na Bíblia descreve que os filhos das trevas é mais prudente que os filhos da luz, e muitas das vezes sim, irmãos. Se o médico falar para nós: você tem que fazer meia hora de caminhada, e nós, não tenho tempo de fazer, eu não gosto de andar, e não faz, aí o nosso corpo começa a padecer, começa a sofrer as nossas consequências. Aí as nossas consequências traz sofrimento. É a mesma, nesse patamar dessa segunda hipótese, é o mesmo para o ímpio e é o mesmo para o justo. É as nossas consequências.
Também o ímpio também, né? Nós não precisamos ser crentes para saber que matar é pecado, é errado, que roubar é errado. De quando estava no mundo, roubou, matou, daí falou, eu vou para a igreja, vou aceitar Jesus, né? E aceitando Jesus, tudo aquilo ficou para trás. Mas uma coisa é nós aceitarmos Cristo de coração, e Ele nos limpa, e Ele nos restaura, e Ele faz nova pessoa. Mas em Gálatas, capítulo de número 6, versículo 7, fala: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeará, isso também ceifará. Tudo que o homem plantar, ele ceifará. Na lei de Deus está para ser cumprida. Nós estamos na dispensação da graça, mas não é diferente da lei mosaica, é até mais dura. Mas também tem a lei dos homens, tem a lei também dos homens. Se você roubar, você tem que cumprir aquela lei. Se você matar, você tem aquela pena para cumprir. Mas Deus, Ele pode reverter uma prisão de 10 anos em 3? Pode, amém. Mas a lei dos homens, né, enquanto Deus não determinar, você está sujeito àquele homem por causa do erro. O que nós fizermos, nós vamos colher. Se nós plantarmos coisas boas nós colheremos. Se nós plantarmos coisas más, colherão. Exemplo daquele ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz, que Jesus ele fala, ainda hoje estará comigo no paraíso. Mas Jesus não ausentou o sofrimento dele, não ausentou também a dor do cravo nas mãos e no pés daquele homem, aquela dor física. Jesus não ausentou, era algo que ele tinha que passar, porque decorrente ao erro a qual ele tinha feito. Ele herdou, mas ele teve que passar. Um homem fumante ficar a vida inteira fumando, né? Aceita Jesus, Jesus pode, liberta do cigarro, liberta sim, mas Deus ele pode curar o pulmão dele, mas como essa pessoa pode morrer de um câncer decorrente a tudo aquilo a qual ele ocasionou no passado. Então o sofrimento também devido às nossas atitudes, aos nossos erros, nos traz sofrimento. Amém? Aleluia! O terceiro motivo a qual o crente sofre. O crente também sofre, pelo menos no espírito, por habitar num mundo pecaminoso e corrompido. Aquele que é crente sofre por habitar no mundo, porque na Bíblia fala que o mundo já é destruído. E na Bíblia várias vezes ela fala que o Deus desse século, Deus com D menor, minúsculo, então está se referindo a Satanás, o Deus desse século cegou. Então Satanás ele anda por aí, como disse em Jó, né? Anda por passear pela terra. Então nós estamos num mundo cheio de pecado, e por nós estarmos neste mundo, há um sofrimento para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não habita mais, não milita mais o velho homem, mas vive um novo viver. E na Bíblia escreve que as trevas não se misturam com a luz, mas todas as vezes, né, as trevas ela quer encobrir, então causam sofrimento para o justo. Em Ezequiel, capítulo de número 9, versículo 4, fala: e a marca com o sinal as testas, a parte B do versículo 4, é a marca com o sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Em Atos 17:16 fala: e enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Em 2 Pedro 2:8 fala: porque este justo, habitando entre eles,
afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Então aquele que é justo, ele sofre de ver o seu semelhante no pecado, ele sofre de ver o seu familiar no pecado, ele sofre de ver a sua cidade no estado pecaminoso, ele sofre de ver o que acontece no carnaval, naquelas coisas mundanas, criticando a palavra de Deus. Ele sofre de ver tantas coisas que estão acontecendo. Então aquele que é justo, por estar na terra, ele sofre, porque ele vê tantas coisas, e ele não é desse mundo, e ele está vendo, né, as pessoas se destruindo, a palavra de Deus sendo, muitas das vezes, servindo de chacota, as pessoas tirando chacota das coisas de Deus, e isso causa um sofrimento para aquele que é justo, para aquele que serve a Deus, para aquele que busca a Deus. Então, o terceiro motivo é por nós estarmos neste mundo, causa um sofrimento. O quarto motivo dos crentes sofrerem: os crentes enfrentam ataques do diabo. As Escrituras claramente mostram que Satanás como Deus deste século. Então, os ataques do diabo faz o crente sofrer, e o alvo do diabo é aquele que está servindo a Deus, não é aquele que está lá fora. Aquele que está lá fora já é dele. Então o foco de Satanás é para destruir aquele que serve a Deus. E na Bíblia descreve muitas características do inimigo. O próprio Jesus Cristo, ele alerta sobre Satanás. E Satanás, ele é astuto, e com ele não há verdade, e ele tenta atacar aquele que serve a Deus. E Satanás atacando causa um sofrimento àquele que é justo. Jesus, ele fala que ele venceu, para nós termos bom ânimo, porque ele venceu. Aleluia. E que no mundo nós teríamos aflições. Jesus, ele fala isso, e quando Jesus ele vai orar pelos discípulos, ele ora ao Pai e fala: Senhor, eu não quero que tire eles daqui, mas que o Senhor fortaleça eles para aguentar, porque Jesus ele ia ao Pai, o Espírito Santo ia vir, mas para eles aguentarem firme. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, está escrito assim: no qual o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. 1 João 5,19 fala: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Todo mundo está no maligno. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 fala: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele anda ao derredor, buscando, ele não dorme, ele anda ao derredor, buscando aquele que possa tragar. Ele vê um crente que está mais para lá do que para cá, está meio em cima do muro, não sabe se é crente, se é do mundo. Ele fala: é esse mesmo que eu quero, é esse mesmo que eu vou, que vai ser minha presa. E aí Satanás, ele lança os dardos inflamados contra esta pessoa, e essa pessoa não aguenta, porque não está firme na rocha, firme em Cristo. Lucas capítulo 3, versículo 11 fala: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Uma mulher que andava curvada, porque Satanás, ele chegou nessa mulher, colocou um espírito de enfermidade, e essa mulher andava curvada, andava prostrada, né?
né, não olha com os olhos espirituais, fala, nossa, talvez essa mulher tão jovem está andando assim desse jeito, nossa, que estranho, mas aquela mulher lá era um espírito de enfermidade que Satanás, ele investiu nessa mulher, e essa mulher sofria, porque Satanás, ele estava investindo e colocou um espírito de enfermidade. Segundo aos Coríntios 12:7 fala, e para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetar, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para desviar-se de mim. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Aí Deus, ele fala, a minha graça te basta. Aleluia. Deus, ele fala para Paulo, que Paulo ele escreve a segunda carta do Coríntios, ele escreve nessa parte em especial, ele fala, há um espinho na minha carne, e vem um mensageiro de Satanás me esbofetear. E ele falou, por 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e Deus falou, a minha graça te basta. Aleluia. Efésios 6, no versículo 12, fala, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Então nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados do mal, as potestades, é contra Satanás e os seus demônios, os anjos decaídos. Então o quarto tópico é os ataques de Satanás. O quinto tópico do sofrimento do justo, do sofrimento do crente, tem um ponto de vista essencialmente bíblico. O crente também sofre porque temos a mente de Cristo. Somos interligados em Cristo, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós sofremos porque nós temos a mente de Cristo. Aquele que anda com Cristo tem a mente de Cristo. Você lembra daquela passagem a qual fala que nós somos membros do corpo de Cristo? Membros do corpo de Cristo. E quando algum membro do nosso corpo está enfermo, talvez dá um exemplo do nosso pulmão, temos dificuldade para respirar, todo o corpo padece. Quando estamos com dor de garganta, quando estamos com dor de dente, nada presta, né, pastor? Você vai comer, não presta nada, não tem gosto de nada, está aquela dor ali, parece que a dor de dente, a dor de ouvido, parece que faz a nossa memória só pensar na dor, né? Então, nada presta, estamos com a nossa perna doendo, né? Nada presta, você toda hora está lembrando da dor. Assim é a igreja. A igreja, quando está interligada em Cristo, como o apóstolo Paulo fala, com pensamento cristocêntrico, pensamento em unidade, é como um corpo bem ajustado, é como um corpo trabalhando em sintonia, em harmonia. E quando algum membro do corpo está sofrendo, está padecendo, todo o corpo sente, se estiver todos ligados na mesma sintonia. Tantas das vezes temos dor de cabeça, todos nós já tivemos dor de cabeça, quando minha esposa ela tem enxaqueca, daí ela tem as dores de cabeça dela, mas uma pessoa que não tem sinusite ou enxaqueca, quando tem uma dor de cabeça fala, é gripe, está querendo me dar gripe, é gripe que está querendo me dar. Mas, pode ser uma gripe, mas de repente na outra semana volta essa dor de cabeça, daí na outra volta, você toma um remédio, toma um paracetamol e passa e volta na outra semana. O que é isso? Isso é indício do seu corpo
falando para você, você tem que olhar melhor no corpo, porque a dor de cabeça é sinônimo que algo no seu corpo não está bem. Nem sempre é uma gripe ou é talvez um siso, né, que dói a cabeça. Às vezes pode ser uma outra enfermidade que está gerando no corpo e aquela dor de cabeça constante. Você vai tomando comprimido, mas é o corpo te alertando, não estou bem, veja. Assim é a igreja. Quando algum membro não está bem, todo o corpo sente aquela. Então nós temos a mente de Cristo. E aonde está escrito isso? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Estar em Cristo é estar unido a Ele. 2 Pedro 2,21 fala: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisaduras. Romanos 12,15 fala: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Então, o quinto tópico é porque nós temos a mente de Cristo. É um dos motivos do sofrimento do crente. O sexto aspecto: Deus pode usar o sofrimento como catalisador para o nosso crescimento ou melhoramento espiritual. Deus ele pode usar o sofrimento para que nós sejamos melhor para a obra de Deus, para um aperfeiçoamento em nossas vidas. Pode ocasionar o sofrimento em nossa vida. O exemplo de sofrimento que Deus usou na luz da Bíblia foi na época dos juízes, né?